Primeiramente, gostaria de, né, dar o início ao ciclo de debates, né, regionais sobre a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, região Norte. Já fizemos a região Sul, Centro-Oeste, Sudeste, e agora temos o prazer de estarmos aqui na região Norte para tratar desse assunto extremamente importante, né, para o desenvolvimento, né, sustentável do nosso país, para a atração de investimentos e para deixar claro para a sociedade o quanto é importante essa lei, entendeu? E que essa lei ela é muito boa, né? A gente não pode ficar confundindo essas fake news, dizendo que isso é ruim para o meio ambiente, nós queremos flexibilização, o setor não quer flexibilização, o setor quer uniformização, modernização, simplificação, segurança jurídica, certo? Transparência. Nós queremos que o funcionário público, certo? E quem está lá fazendo análise técnica seja técnica, que não tenha ideologia, tá certo? E que tenha um conforto de fazer sua decisão sem, né, ficar preocupado com a criminalização dessa sua atitude, né? O que for dolo, logicamente, será criminalizado normalmente. Então, é muito, muito importante. Nós temos aí, recentemente, o novo marco, né, do saneamento, tão importante para o nosso país. Se nós tivermos essa demora, essa de análises, a gente vai jogar muito investimento, né, para fora. Nós temos investimentos em portos, em aeroportos, rodovias. Então, a gente precisa energias renováveis. Então, a gente precisa efetivamente dar atenção e dizer o seguinte: buscar a prioridade nessa pauta tão, né, concorrida do Congresso, e que a gente precisa entrar no ano de 2021 com uma lei, né, que possa estar marcando justamente a retomada dos investimentos, do crescimento do país. Sem me alongar muito, vou passar a palavra para Frank. Quero desculpar, né? Eu acho que Frank vai falar isso com relação a Alex, né, que é o vice-presidente da CEBIC, né, que não está presente, e quem vai estar dando as boas-vindas é justamente Frank, presidente do Cidusco Amazonas, que vai dar as honras da casa aí, né? E após a gente vai passar a palavra para o Marcos Sais, que é nosso consultor, que eu sempre digo assim, consultor e amigo, vem aí nessa batalha de vários anos aí já com relação a essa questão, e ele é aquele que eu sempre digo, barriga no balcão, né? Não é teoria, ele está lá, ele vive, ele legisla, está lá em cima das dificuldades do que é licenciar um projeto. Então, Frank, você está com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Nilson. Boa tarde a todos. O Nilson já me apresentou, sou presidente do Cidusco Amazonas, vice-presidente da CIBIC, e, na realidade, eu estou com uma incumbência dupla. O Alex Dias, que é o presidente do Cidusco Pará, que também representando a região norte, pediu para representá-lo, que ele teve um imprevisto de uma licitação, alguma coisa que ele não podia sair, e pediu que representasse perante a região norte. E também ele é o vice-presidente na CEBIC da Regional Norte. Então, eu estou com uma dupla incumbência aqui, é difícil, né? Mas eu fico feliz em participar desse debate, da importância desse debate, coordenado pelo meu amigo Nilson, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente da CEBIC, e desde já agradeço, Nilson, por estar nesse debate na região norte, que a gente possa realmente desenvolver bastante esse trabalho que vai ser exposto pelo Marco daqui a pouco, e por todos os outros nossos palestrantes aqui, né? Então, eu agradeço a presença, Nilson, agradeço a presença do nosso consultor jurídico da CEBIC, Marcos Sais, agradeço a presença do nosso presidente da federação, Antônio Silva, o líder dos líderes, agradeço a presença do nosso deputado federal, Marcelo Ramos, um homem que tem lutado pelas causas aí da construção civil e pelas causas da Amazônia, tem sido um excelente trabalho, um brilhante trabalho na Câmara Federal. Obrigado, agradeço presidente. Ao Sharon Vitorino, que é o assessor da presidência do IPAN, que está representando o presidente do IPAN, que é o Juliano Valente. Bom, agradeço meu amigo
Antônio Maria Azevedo Tunico, Paudelê Avelino, nosso vice-presidente do Sinduscom presente aqui, Roberto Arruda, e aos demais presentes, que não estou conseguindo nominar, eu cumprimento a todos. E, assim, é importante que a gente consiga, né, levar nossos pleitos, essa questão do licenciamento ambiental, de forma lúcida, né? E esse é um trabalho que a CIBIC tem desenvolvido. Eu acho que essa já é a quarta região que está sendo debatido esse ciclo, né? Para que a gente tenha essa clareza, transparência e modernização dessa legislação, que nem falou o nosso amigo Nilson, né? Então, assim, o que depender aqui de nós, na região norte, a gente está a postos para fazer essa coisa evoluir. Nós contamos aqui com o nosso brilhante deputado federal Marcelo e assim com a nossa bancada aqui também para trabalhar esse assunto. Mas, assim, eu passaria a palavra para o nosso consultor jurídico Marcos Salles, que nem falou o Nilson. Eu já tive a oportunidade de assistir a sua exposição sobre todo o acompanhamento ao longo desses 15 anos aí, né, que tenta se aprovar essa lei geral do licenciamento ambiental. E também tive até uma rápida passagem com o deputado federal Kim, que é o relator, né, e com o Agostinho também, que ele é o presidente da Comissão de Ambiente na Câmara, né? Então, eu acho que a sua exposição é muito boa, mas aqui a gente está para ouvi-la e depois debater isso aí. Então, eu passo a palavra para você, que você é o grande expert nesse assunto. Obrigado. Obrigado, presidente Frank. É uma alegria, uma satisfação. A gente está aí nessa corrida de passar por todas as regiões do país falando sobre esse assunto. Como o Frank disse, na segunda de manhã a gente esteve da região sudeste, onde o Kim Kataguiri, o deputado que é o relator, e o deputado Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, estiveram também. Foi um debate também muito rico de a gente poder conversar sobre essa importante norma, que, como o Frank já bem disse, está tramitando há 16 anos, e a CIBIC tem atuado muito, né, Nilson, aí nos últimos anos. A gente se debruçou sobre o assunto, participamos das audiências públicas que o deputado Kim fez, o dia que a Câmara dos Deputados virou o que eles se chamam de comissão geral, que é o único momento que não parlamentares podem usar a tribuna. Estivemos lá também falando dessa questão e dessa lei e da importância dela ser aprovada. Eu pediria que a Camila colocasse os slides, só para servir de base para a gente. Aí eu já projeto e todos podem ver. Eu gosto muito do... Pode passar, Camila, por favor, já para o terceiro slide, que é como, trabalhando há 20 anos com licenciamento, é como eu consegui resumir um slide que é o licenciamento ambiental brasileiro. É um furacão de normas, é um furacão de órgãos intervenientes. Em sala de aula, eu brinco com os alunos que quem entende esse slide pode ir embora, porque não vai precisar aprender e ouvir mais nada. O problema é você lidar com esse verdadeiro furacão de normas e com todos os órgãos que você acaba tendo que passar no licenciamento ambiental brasileiro. E o que é uma grande pena, porque a gente acaba tendo algo tão importante quanto fazer o uso correto, né, dos recursos naturais para poder ter desenvolvimento sustentável, poder gerar emprego e renda de maneira correta, trazer desenvolvimento, fazer todas essas obras estruturantes que o país tanto precisa, e a gente acaba paralisando num procedimento administrativo que você deveria estar realmente preocupado em saber qual é a melhor forma e qual é a melhor alternativa locacional para fazer esses empreendimentos. Você acaba muitas vezes tendo entraves que vão parar no Poder Judiciário, e aí você fica 5, 10, 15, 20 anos discutindo uma questão, ao invés de discutir a forma de fazer, você fica discutindo se pode ou se não pode. Certamente não é esta a melhor forma de gestão da questão ambiental brasileira. Mas o que é esse licenciamento ambiental? Pode passar o próximo, Camilo, por gentileza? Então, essa definição aqui está na legislação federal, né? Esse procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos que utilizam, então, os recursos naturais, que possam ser efetivos potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. O que essa definição ela é importante? E aí Nilson já deixou muito claro na abertura. O setor formal da construção, e aqui eu posso falar por todos os setores que trabalharam, setor elétrico, o próprio setor da mineração, setor portuário, ninguém quer isenção do licenciamento ambiental. Se o seu empreendimento pode causar algum tipo de degradação ambiental, como está dito aqui, ok, você concorda em licenciar, sabe da importância, mas tem que saber o que fazer,
quanto tempo vai demorar isso, qual é o custo disso e quais são o passo a passo para essa sistemática. Por isso, e aí que eu chego no próximo slide, Camila, por gentileza, que essa pergunta, né, é necessário alterar o sistema de licenciamento brasileiro? Eu lembro que no ENIC, né, o nosso Encontro Nacional da Indústria da Construção de 2015, o presidente Zé Carlos veio para mim e falou: Marcos, o que você acha que seria importante para melhorar um pouco essa questão do licenciamento ambiental brasileiro? Eu disse: presidente, nós precisamos da lei geral. Aí ele disse: uma nova lei? Eu disse: não, presidente, num país em que a gente tem, foi feito um levantamento pela Secretaria de Licenciamento Ambiental do PPI, ligado à Casa Civil da Presidência da República, foi feito um levantamento que existe no Brasil mais de 50 mil normas relacionadas ao meio ambiente. Dessas, aquele slide ainda, Camila, das 50 mil regras. Tem mais de 50 mil regras e não tem uma lei geral de licenciamento ambiental. E aí você começa a ter regramentos diferentes de estado para estado, de município para município, situações que acabam tendo um tipo de exigência na margem direita de um rio que divide um município do outro e outra exigência na margem esquerda. Isto gera insegurança jurídica, isto gera judicialização. Eu sempre digo que certamente o pior lugar para discutir meio ambiente é no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é assoberbado com uma série de coisas e questões tão complexas quanto a interação com as questões do meio ambiente não deveria ser levado para o Judiciário, porque é uma questão técnica e não jurídica. Então, por que é necessário ter esse sistema? Primeiro, para a gente ter uma norma e sair daquele furacão das 50 mil regras sem você saber o que utilizar. Segundo motivo, essa burocracia, a falta de uma norma clara e moderna, ela gera, esse foi um estudo feito pela CNI, você tem uma demora média de 4 anos e 9 meses para licenciar projetos de infraestrutura no país, e esse atraso, ele custa aos cofres da União 6 bilhões por ano. No setor portuário, foi feito esse levantamento, a burocracia, a demora na expedição de atos autorizativos ambientais gera um prejuízo de 3 a 4 bi por ano. O órgão ambiental de Santa Catarina fez um levantamento recentemente publicado, no mês de setembro, onde deixou claro que em Santa Catarina, que é um estado, pelo menos geograficamente falando, pequeno, você tem hoje represado no órgão ambiental catarinense investimentos na ordem de 40 bilhões de reais que estão esperando licença ambiental para poder ser colocados em prática e então poder trazer, como eu já disse, esse desenvolvimento sustentável. É esse o quadro que a gente tem, explicando um pouquinho aquele furacão de normas. E aí o próximo slide, Camila, por favor. Por que então essa necessidade? Né? Primeira questão, as normas que tratam do licenciamento ambiental, as normas federais, que são resoluções do CONAMA, elas remontam à década de 80 e 90. O mundo era outro na década de 80 e na década de 90. Se a gente vê o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos, a gente entende que, logicamente, essas normas, aquela resolução 01 de 86 do CONAMA, com toda a sistemática, elas se tornaram obsoletas. Tem a própria realização de audiências públicas virtuais, que foi uma necessidade, é o que nós estamos fazendo hoje, é o que possibilita que eu esteja num evento na região norte, sentado numa cadeira no Rio de Janeiro. Isto amplia a participação popular, então este tipo de novidade deve vir para o nosso ambiente normativo através dessa lei geral. Porque a lei ela tem que trazer uma uniformização, aquilo que eu disse, mesma regra para todos os empreendimentos, em todos os estados, em todos os municípios, para que não haja também o que se chama de guerra ambiental. Não pode ter menos exigências para licenciar no local A em relação ao local B. As normas, elas devem, a norma procedimental, que eu estou dizendo aqui, ela deve ser a mesma. Nós temos que ter modernização no processo de licenciamento ambiental. Então, isso que eu disse, né, normas de 30, 40 anos atrás, toda a questão dos processos eletrônicos, começar a conversar sobre análise de desempenho e não mais esse sistema que nós temos, que o Conselho Nacional do Meio Ambiente coloca muitas vezes parâmetros que devem ser seguidos. Não interessa como é que alcançar o parâmetro, é a forma, as alternativas tecnológicas, isso tem que estar à disposição das equipes técnicas dos empreendedores. Nós temos que ter a simplificação, aquilo que eu disse para vocês, é quase impossível hoje conhecer todas as normas que tratam de licenciamento ambiental, e a gente precisa então de uma lei geral. Para quê? Para se debruçar sobre ela e aquilo que eu disse, poder entender qual é
essa sistemática, e a simplificação só pode vir com esta lei, que vai trazer, então, que é o item 4 desse slide, a segurança jurídica. Aqui é uma questão importante, a gente debateu isso muito na segunda-feira de manhã. Primeiro, esta lei é uma lei procedimental, então ela não diminui em absolutamente nada a proteção ao meio ambiente. Ela não permite supressão de vegetação que o Código Florestal proíbe, ela não permite supressão de Mata Atlântica que a lei da Mata Atlântica proíbe. Ela simplesmente diz como é que é a forma de você conduzir esse processo de licenciamento ambiental e, na verdade, tudo que a lei está trazendo, e nisso o deputado Kim merece elogios, ele ouviu dos órgãos estaduais. Nós temos aqui, né, representante de órgãos estaduais, a ABEMA, a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, né, dos estados, já fez levantamento que os órgãos estaduais licenciam mais de 90% dos empreendimentos no nosso país. Então, o que foi pego foi aquilo que tem dado certo nos estados para você fazer uma uniformização. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Essa é eu gosto muito dessa exposição de motivos. Isso aqui está na justificativa do PL, foi feito lá em junho de 2004, então há 16 anos atrás. Já dizia, então, o relator do projeto. Nesse diapasão, constatamos que tão grave quanto a falta de estrutura operacional pública para o setor de licenciamento ambiental, e aqui eu faço só um recorte, isto é algo que o setor formal da construção e todos os empreendedores devem lutar. Nós precisamos de órgãos ambientais fortes, com técnicos capacitados. Então, quando a gente conversa com os governadores, os prefeitos e o presidente da República, a gente sempre deve pedir que os órgãos ambientais sejam capacitados. Órgão ambiental forte faz bom licenciamento, o empreendedor acaba tendo uma licença blindada, né? Não tem problema depois de ficar discutindo aquilo que eu falei anos no judiciário. Então, tão grave quanto a falta dessa estrutura é a notória insegurança jurídica em que vive o referido setor. Diante do exposto, faz-se extremamente importante a aprovação de uma lei específica sobre o tema. O presente projeto de lei traz uma proposta ampla nesse sentido, que procura dar uma base consistente para o Instituto Jurídico do Licenciamento Ambiental. Já se dizia há 16 anos atrás que era extremamente importante. Então, acho que a gente pode adjetivar ainda mais a importância de vir essa norma que vai dar esta segurança jurídica maior para todo mundo que trabalha no licenciamento. Não é o nosso objetivo, nesses eventos, debater as minúcias do projeto de lei, até porque a gente sabe que o deputado Marcelo está presente aqui, sabe, a construção legislativa, isso é uma democracia, você ouve todos os lados, e muitas vezes a lei não sai perfeita, mas ter a norma e ter esta uniformização, essa simplificação, essa segurança jurídica é importante. Mas a gente precisa destacar 2 pontos, só para entender a relevância da lei. Por favor, Camilo, o próximo slide. O primeiro, hoje a gente tem dentro dos órgãos ambientais, os servidores públicos que trabalham nos órgãos ambientais, trabalham com medo, trabalham com receio, porque ao assinar um parecer técnico, ao expedir uma licença, eles podem se tornar réus em processos criminais deste crime trazido pela Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, que, tipo penal, conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Ora, em desacordo com alguma daquelas 50 mil normas que eu disse que foi levantado, quer dizer, é um trabalho hercúleo e muitas vezes há normas conflitantes. E o servidor público tem que ter o direito de, tecnicamente, entender qual é a melhor. E não ficar com isso com um flanco aberto para que, se o promotor de justiça ou o procurador da República eventualmente discordar, processá-lo criminalmente. Divergência técnica não é crime. E este crime ele tem a modalidade dolosa, e aí, como o Nilson já disse na abertura, se o servidor realmente, com dolo, com intenção de conceder uma licença que não pode ser concedida, ele ignora uma norma, cometeu o crime, vai responder na justiça. Agora, se foi essa divergência técnica, se foi culposo, se ele deveria ter levado em consideração, mas ele entendeu tecnicamente que não, ele não pode ser processado. Então, hoje há consenso na revogação desse parágrafo único do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais, o que vai trazer uma grande segurança aos servidores, aquilo que eu disse, o órgão ambiental precisa estar fortalecido. Os servidores precisam ter coragem e tranquilidade para poder usar os seus conhecimentos técnicos sem, eventualmente, ficar aí com uma espada apontada para a cabeça de um processo criminal. E o próximo slide, Camila, por gentileza,
talvez aqui para mim seja a maior revolução do PL, que é a instituição do chamado licenciamento por adesão e compromisso. Alguns estados já fazem essa licença por adesão e compromisso. Pode passar, Camilo, no próximo slide. O que é o licenciamento por adesão e compromisso? É algum tipo de atividade, uma tipologia, como se fala tecnicamente, amplamente conhecida pelo órgão ambiental, que ao invés desse sistema cartorário, de você fazer o estudo ambiental, levar para o órgão, ter emissão do termo de referência, volta, pede complementação, vai, vem, para no final você determinar que ele cumpra as condicionantes que já são de conhecimento, você muda a sistemática e dá um protagonismo maior aos empreendedores e às equipes técnicas que são contratadas pelos empreendedores. E aqui fica muito importante, sempre que eu converso com o pessoal do CREA, eu digo, infelizmente no Brasil, a RT tem muito pouco valor. O CREA tem que brigar muito para ter mais valor. E aqui é a consagração disso. O empreendedor adere a essa sistemática, assina um termo de compromisso se comprometendo a cumprir todas aquelas exigências do órgão ambiental, juntamente com um técnico habilitado, especialista no assunto, que vai emitir uma RT e também vai assinar esse termo de compromisso e depois o órgão ambiental fiscaliza. Novamente, usando o exemplo de Santa Catarina, que nessa sistemática aqui, trazida pelo PL, foi o primeiro estado a fazer, diminuiu em 25% a demanda dentro da Diretoria de Licenciamento do Órgão Ambiental Estadual de Santa Catarina. Somente com a implantação da LAC para avicultura. Santa Catarina é o estado que mais exporta aves. Então, só isso você conseguiu diminuir em 25% o trabalho de emissão de licença, deixando os técnicos disponíveis para aquelas questões mais complexas e que precisam de um maior estudo. Por óbvio no Brasil, né, mas quando a norma em Santa Catarina e no Ceará instituíram a LAC, elas foram questionadas a sua constitucionalidade e nos dois casos, Santa Catarina foi o Tribunal de Justiça, mas o Ceará acabou no Supremo Tribunal Federal, disseram que essa sistemática é legal e constitucional. Então é chegada a hora de ter esta uniformização e que isso valha para o país inteiro. O último slide, por favor, Camilo. É uma frase que eu disse no dia que eu ocupei a tribuna da Câmara dos Deputados, porque muita gente fala, Sais, você acha que vai resolver todo o problema, a lei geral? Eu já disse que a falta de estrutura de órgão ambiental, por exemplo, não se resolve com a lei. Mas eu gosto muito dessa frase do Churchill, que ele disse no final da Segunda Guerra, isto não é o fim, nem sequer é o começo do fim, mas talvez, eu diria no caso da lei geral, com certeza, o fim do começo. Nós precisamos alterar essa sistemática que hoje não vem funcionando. Nós precisamos demonstrar internamente, mas também externamente para o mundo, que o Brasil se preocupa com as questões ambientais e quer sim e vai aprovar uma lei moderna que uniformize e simplifique o licenciamento ambiental para que a gente consiga ter também investimento e quem investe sabe, você quer ter um mínimo de previsibilidade. Então é passada a hora, faço apelo ao deputado Marcelo que está conosco, é passada a hora desse projeto ser pautado. Hoje há consenso em torno de 90% do texto. Os outros 10%, nós estamos na Casa da Democracia, que é a Câmara dos Deputados, vota quem fizer as emendas e a gente tem esse projeto aprovado. Eu tenho dito ao Nilson, ao presidente Frank, que eu estou louco para que a partir de 2021 a gente faça eventos para discutir os efeitos da vinda da Lei Geral do Licenciamento Ambiental e não mais o projeto de lei. Então, eu devolvo a palavra, dizendo que é sempre uma alegria e um prazer, ainda mais falar sobre o meio ambiente na região norte, que a gente sabe a absoluta importância e relevância que tem, não só para o nosso país, para o mundo como um todo, e dar parabéns a vocês, porque não existe lugar nenhum do mundo uma instituição de reserva legal de 80% da área. É isso que a região norte traz para o nosso país, saber fazer em 1/5 do seu terreno, saber produzir dessa forma, saber trabalhar desse jeito. Então, eu não tenho a menor dúvida que a vinda da lei melhorará ainda mais a questão ambiental do nosso país, notadamente da nossa querida região norte. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Marcos. Parabéns pela sua exposição, muito clara, objetiva, lúcida e fácil de entender realmente os problemas que nós vemos hoje. E sobre sua última fala, existe um estudo encomendado pela Fundação de Pesquisa Econômica da FIP que apontou que, se aprovada essa lei, gera até 120 bilhões de investimentos e 2,6 milhões de empregos nos próximos 10 anos. Então, por isso, a gente já tira que isso é um excelente assunto para ser tratado realmente. Mas, se para a gente ganhar tempo, passar para o nosso deputado federal Marcelo Ramos, nosso grande defensor na bancada federal, assim como a nossa Câmara Federal, nossa bancada federal aqui. Vamos lá, Marcelo, meu amigo.
Bem, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Eu quero, em nome do presidente Frank, saudar todos que participam desse nosso diálogo, registrar a lucidez e a simplicidade e precisão da fala do Marcos, que ajuda muito a orientação aqui desse debate que nós vamos travar. E eu preparei aqui, organizei uma fala fundada em 3 premissas principais. Eu não vou tratar especificamente de dispositivos da lei, porque acho que o Marcos já fez isso. A primeira delas é nós termos a plena noção da relação entre preservação do meio ambiente e melhoria do ambiente de negócios. E eu digo isso pelas 2 pontas. Preservação do meio ambiente é algo fundamental para a melhoria do ambiente de negócios, porque hoje, no comércio internacional, nenhum país consegue ser sustentável e viável sem dar demonstrações de cumprimento de regras de preservação ambiental. Hoje, o maior selo do agronegócio exportador brasileiro é a preservação da Amazônia. Tanto que a primeira grita quando você perde o controle dos mecanismos de preservação é do agronegócio exportador, por conta das restrições que eles passam a sofrer no mercado internacional. Portanto, preservação ambiental é hoje um ativo no comércio exterior, é hoje um ativo para todos os setores exportadores, principalmente do nosso país. Então, primeiro, relacionar a preservação do meio ambiente com a melhoria do ambiente de negócios como algo positivo. Ter mecanismo de preservação é algo positivo para o ambiente de negócios no nosso país. Atrai investimentos. Você ter regras de proteção atrai investimento, porque também é um critério de distribuição de recursos pelo mundo a responsabilidade que os países têm com a preservação do meio ambiente. Por outro lado, nós precisamos também fazer uma análise de natureza crítica da nossa legislação. Nós não podemos ter uma legislação que não dá segurança jurídica para quem quer empreender no nosso país. E isso tem a ver com o modelo de licenciamento ambiental que o Brasil escolheu, que é um modelo complexo, que é um modelo único no mundo, com 3 licenças: licença prévia, licença de instalação, licença de operação, de natureza administrativa e ainda com controle judicial. Então, veja o que nós vivemos no Brasil. Muitas vezes você percorre toda a trajetória administrativa, cumpre todas as regras para licença prévia, todas as regras para licença de instalação, todas as regras para licença de operação, e quando você inicia o empreendimento, vem uma decisão judicial que se sobrepõe a toda essa caminhada administrativa e, muitas vezes, paralisa o negócio no meio da execução. Então, nós precisamos garantir segurança jurídica, criando mecanismos de simplificação do modelo de licenciamento ambiental no nosso país, que hoje é muito complexo. Mas, aprovada a legislação, nós teremos etapas a seguir, que é consolidar o entendimento dessa legislação nos órgãos administrativos ambientais e consolidar esse entendimento no Poder Judiciário, que muitas vezes atravessa empreendimentos já com licenças deferidas. E a terceira questão que eu queria aqui abordar é nós entendermos que os critérios de licenciamento, de preservação do meio ambiente, eles têm que ter um ponto de equilíbrio. Eles não podem ser ideologizados, como bem disse aqui o Frank no início da apresentação dele. Nós não podemos tratar uma área remota de margem de leito de rio no interior do Amazonas de uma área urbana consolidada. Nós não podemos tratar uma área remota de um leito de rio no interior do país com uma área consolidada urbana em São Paulo. Hoje nós temos vários problemas com o segmento imobiliário em São Paulo por conta da questão da reserva legal. Aqui mesmo no Amazonas, acho que é bem simbólico o que nós temos ali naquela região da Ponta Negra, porque se você
considerar a reserva legal de 500 metros da margem do rio, você não teria nada na Ponta Negra e não teria nada na Avenida do Turismo. É óbvio que nós devemos, ao máximo, preservar essas áreas de encosta de leito de rio, mas nós não podemos ignorar que existem áreas consolidadas, e aquilo ali é uma área consolidada. Eu tenho debatido muito com a CEBIC a necessidade de uma alteração legislativa no sentido de dar tratamento diferenciado para o licenciamento ambiental em áreas já consolidadas. Se você já tem vários empreendimentos dentro da área de preservação ambiental, ou você manda derrubar todos, o que acontece na cabeça de alguns, porque alguns acham realmente que tem que derrubar todos, ou você flexibiliza o modelo de licenciamento para aquelas áreas, considerando que já é uma área licenciada. Então, eu demarcaria esse debate em 3 aspectos. Preservação do meio ambiente como mecanismo fundamental de melhoria do ambiente de negócio no país, medidas equilibradas que simplifiquem a legislação, tornem mais claro e tirem mais o poder discricionário de quem analisa um processo de licenciamento, e o terceiro, como consequência do segundo, segurança jurídica, tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista judicial. Quando se fala em insegurança jurídica no Brasil, a gente trata sempre de forma abstrata, e eu sempre faço um recorte. A maior insegurança jurídica no nosso país tem natureza tributária. A segunda maior tem natureza ambiental e urbanística. As regras de meio ambiente e as regras urbanísticas que geram absurda insegurança jurídica para investidores no nosso país. Dito isso, todos sabem do esforço que está sendo feito na Câmara para buscar o máximo de convergência em torno do relatório da nova lei de licenciamento ambiental. Nós não teremos convergência absoluta, porque há posições radicalizadas de lado a lado, em especial, há posições radicalizadas desse setor ambientalista, que tem, em muitas questões, uma postura absolutamente intransigente, e eu sou muito vítima disso por relatar o projeto da regularização fundiária, que é objeto de uma campanha nacional desses setores mais radicalizados do movimento ambientalista. Mas quero crer que nós vamos chegar ao máximo de convergência, e as matérias que nós não conseguirmos essa convergência vão a voto, item por item, através de destaque dos partidos e de emendas apresentadas pelos deputados. Da minha parte, a minha ação será sempre em diálogo com a CEBIC, com o setor da construção civil, porque eu quero terminar essa minha fala repetindo algo que já é quase que um bordão meu em todas as reuniões da construção civil. Ambiente de negócios sadio para a construção civil é emprego na veia. Ambiente de negócios hostil para a construção civil é desemprego na veia. Nós temos um setor que recupera muito mais rápido hoje do que os outros setores do país, e nós precisamos dar mais essa tranquilidade, mais esse ponto de equilíbrio para que a construção civil seja o grande motor dessa retomada de crescimento do nosso país. É isso, contem comigo e muito obrigado. Frank, só fazendo uma parte, eu quero explicar a todos que estão colocando aqui no bate-papo, vai abrir para algumas considerações e perguntas na hora do debate. Primeiro, vamos seguir na sequência os palestrantes. E muito obrigado, deputado, e realmente sua fala é uma coisa que encoraja a gente, e a gente conta com o seu apoio para que, efetivamente, a gente consiga colocar esse assunto, essa votação dessa lei dentro das prioridades do Congresso, porque é tão importante quanto todas essas outras leis, porque não adianta você estar aprovando o marco saneamento, outros investimentos que a gente está para isso, se você não sai justamente essa questão da pesquisa da FIPE aí que Frank falou, porque é a base. Não adianta você ficar ali para você soltar um licenciamento, demorar 4, 5 anos, seja claro, como o senhor disse, transparente, simples, e
preservação com o meio ambiente, mas efetivamente que a gente possa dar celeridade. Né? Você me permite 2 minutos só para fazer um registro que eu julgo importante, e a nova lei de licenciamento ambiental ela vai ser fundamental para isso. O ministro Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional, criou um grupo de 9 parlamentares, 3 do Norte, 3 do Nordeste e 3 do Sudeste, coordenam eu e o deputado João Maia, do Rio Grande do Norte, para tratar de mudanças nos fundos de desenvolvimento regional. Esses fundos têm milhões de reais represados, um sistema burocrático. O BNDES e a Caixa não têm capacidade de elaboração de projetos estruturantes. Nós temos, nesse setor, preconceito com as parcerias públicos-privadas e com o modelo de concessões. Então, nós estamos propondo uma alteração da legislação dos fundos de desenvolvimento regional. A principal alteração será reduzir a taxa de administração paga aos bancos públicos por esses fundos, que hoje varia de 3% no caso de risco compartilhado e de 6% no caso de risco da instituição bancária, por o Fundo do Nordeste, o Banco do Nordeste, para o Fundo do Norte, o BASA, para o Fundo do Centro-Oeste, o Banco do Brasil. Essa taxa de administração de 3% a 6% não tem nenhum padrão de mercado. A taxa do FGTS, por exemplo, é 0,5%. Então, a nossa ideia é trazer para entre 0,5% e 0,8% a taxa de administração. Isso vai abrir margem fiscal dentro do teto de gastos de 1 bilhão e 400 milhões no MDR, e esses recursos serão canalizados para a elaboração de projetos estruturantes na área de saneamento, iluminação pública, mobilidade e gás. E esses projetos serão licitados no modelo de PPP ou de concessões. Isso vai fazer com que 1 bilhão e 400 milhões possam arrecadar no decorrer do próximo ano até 100 bilhões de reais através de investimentos privados, suprindo a incapacidade que o Estado brasileiro hoje tem de fazer investimento público direto, sem romper o teto de gastos e sem descompromissar-se com uma política de responsabilidade fiscal. Para que esses investimentos se consolidem, nós precisamos ter um ambiente de negócios mais seguro para investidores internos e externos, e a nova lei de licenciamento ambiental é fundamental para isso. Desculpe ter retomado a palavra aí, prometo que agora vou só ouvir. Não, excelente. Essa é uma parte, inclusive, nós temos discutido muito essa questão dos fundos constitucionais, até para dar apoio em muita coisa que o Norte e o Nordeste fica de fora, sem poder acompanhar o Sudeste e Sul, né, para poder justamente você dar as condições para nossos empresários concorrerem. Frank, pode continuar. Bom, parabenizo o deputado federal Marcelo, como sempre um guerreiro, sempre muito bem posicionado, e só fortifica aqui que realmente, Marcelo, nós queremos essa preservação, sustentabilidade, o empresário não quer nada diferente do que a regra da legislação, mas regras claras, sim, como você falou, e essa segurança jurídica é de extrema importância para nós. Então, contamos com você nessa luta, você já expôs aí que está engajado nisso, é isso que a gente espera mesmo, e contamos com você e com a nossa bancada. Muito obrigado. E eu passo a palavra na sequência ao nosso presidente da Federação, Antônio Silva, que esse assunto também é uma pauta da agenda legislativa da CNI. Então, estamos aí juntos no Jacob Popular, né? Na realidade, eu acho que Frank já praticamente, o Marcelo arredondou tudo, já praticamente falou tudo aquilo que nós poderíamos aqui falar. Marcelo é muito ativo, é muito ligado nas nossas defesas, nas nossas ações, como ele aqui, quando nos procurou, que disse-nos aqui da Federação que queria assumir a vacância do nosso querido deputado Valdir Avelino, né? Que era um homem ligado diretamente também à parte da construção civil. Mas aqui eu quero cumprimentar a todos, cumprimento na pessoa do próprio deputado Marcelo Ramos, e, para mim, é uma imensa satisfação para poder participar desse evento, especialmente pela relevância intrínseca ao tema e com esses debatedores de alto nível que aqui se encontram. Frequentemente, a estruturação da licença ambiental ela é apontada como um fator grandemente já comentado aqui de segurança jurídica.
em relação a essas atividades que dependem de sua outorga para o seu planejamento, a sua instalação e a própria operação. As principais reclamações dos nossos queridos amigos empreendedores, incluindo aqueles que atuam na construção civil, dizem respeito à falta de uniformidade e uma integração das regras e a demora na sua concessão. No caso, esta federação, que já atua no assunto, como você mesmo falou, Frank, tendo até mesmo inserido o licenciamento ambiental em nossos documentos oficiais, como uma pauta fundamental a ser considerada pelos governantes, lembrando ao nosso parlamento da importância de se garantir um olhar atento e individualizado sobre as nossas peculiaridades regionais, Frank. É bom que se observe sempre isso. E, através daquilo que você falou, da atuação efetiva na Confederação Nacional da Indústria, nós temos acompanhado e contribuído com a matéria desde o seu início, que, frise-se, já está tramitando na Câmara há mais de 30 anos, desde a PL, salvo engano, Marcelo pode me corrigir, 710/98, da época do deputado Fábio Feldman, e pronto para a ordem do dia desde 2003. Já nesse sentido, o projeto de lei que em tramitação buscava solucionar o quê? Os diversos pontos que ainda trazem insegurança para o empreendedor. Nesse ponto, é premente que se mantenha o posicionamento firme do setor produtivo, para que a modernização seja efetiva, resguardando a proteção do meio ambiente, como foi falado, mas, igualmente, permitindo uma desburocratização do processo e garantindo que seja possível a todos os empreendedores se licenciar. Veja bem, aí o Marcelo me ajuda aqui. Atualmente, se eu não estiver enganado, as mesas de negociação são lideradas pelo senador Petecão e pelo deputado Kim Kataguiri. Este último foi apontado como relator de plenário e criou um grupo de trabalho em 2019. E, na minha opinião, nós aqui criamos como pontos positivos da atual proposta a definição clara das competências e autonomias federativas e do processo de definição dos estudos e ritos de licenciamento, uma aglutinação de licenças, em especial a LI e a LO para empreendimentos lineares, como ontem mesmo, Frank, foi falado naquela reunião com o pré-candidato que nós tivemos aí. Definição de prazo para todas as etapas do processo administrativo, previsão das atividades não sujeitas ao licenciamento ambiental, estabelecer limites de condicionantes abusivos, proibir a proibição de condicionante que obriga o empreendedor a operar serviço público, estimular a adoção de boas práticas voluntárias, prever procedimentos simples, procedimentos simplificados, incluindo o rito por adesão, e uma inclusão do licenciamento ambiental como certidão de regularidade ambiental para fins de responsabilidade civil de terceiro. Eu acho que aí é uma definição clara da participação dos órgãos envolvidos. Deste modo, entendemos que a aprovação do novo marco para este licenciamento ambiental brasileiro vai trazer significativas melhorias para as atividades industriais do Brasil. E, por isso, nós aqui, nesta federação e na Confederação Nacional da Indústria, seguiremos atuando junto aos nossos parlamentares para que esta pauta tão importante para todos os setores da economia, hein? Vale ressaltar, para todos os setores da economia, seja aprovada e para que possamos garantir a nossa segurança jurídica, sempre primando pela racionalidade, previsibilidade, a eficiência e transparência durante todo esse processo de licenciamento ambiental, bem como de sua efetiva fiscalização pelos órgãos competentes. Era isso, meu presidente, que eu acho que eu tinha que comentar, porque até o Marcelo, que me antecedeu, e vocês mesmos aí, falaram dos temas principais tão importantes que eu acho e entendo que sejam os mais assim, importantes para darmos continuidade nesse pleito que nós temos já, como falei, há tanto tempo. É isso mesmo, presidente. Muito obrigado pela sua fala. A gente nota que esse é um assunto antigo, nervoso e difícil de resolver. Você vê que há longos e longos anos essa coisa já é mais antiga do que esse projeto aí de 2004, né? Isso é uma dificuldade realmente. A gente vai ter que vencer uma hora dessa para modernizar isso tudo. Mas, muito obrigado, presidente.
E eu passo a palavra para o nosso último palestrante, que é o Sharon Vitorino, assessor da presidência do IPAAN, que com certeza deve fazer uma consideração mais a miúde aí do que a gente passa aqui na nossa região, não é isso, Sharon? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, um prazer estar participando desse debate. Inicialmente, eu queria agradecer e falar em nome do nosso diretor-presidente, Juliano, que infelizmente está em outra agenda, e eu venho aqui apresentar algumas informações e, de antemão, agradecer pela a fala do nosso doutor Marcos, que trouxe uma série de considerações, que eu sou assessor do presidente, mas também sou analista ambiental de carreira. Então, boa parte dos pontos que foram levantados são pontos nos quais a minha carreira profissional acaba sofrendo, principalmente da segurança jurídica, né? Hoje também eu sou responsável pela parte de sistematização do órgão, porque a gente fala de renovação da lei, se fala de novas ferramentas, mas a gente tem que falar de tecnologia, que eu acho que é o grande marco que a nova lei traz, que é justamente você fazer a conexão dos sistemas, desburocratizar através da redução de informações dúbias, de informações que muitas vezes elas não trazem nenhum tipo de crescimento para dentro do processo de análise do licenciamento. Então, hoje nós estamos com o nosso diretor-presidente trabalhando no sistema informatizado, e esse sistema começou a perceber também que se esses pormenores da lei a lei de licenciamento, a lei geral, pudessem já estar incorporados no marco legal, facilitaria muito a nossa forma de customizar um sistema. Porque, para quem trabalha com licenciamento ambiental, e como foi bem dito pelo Dr. Marcos, nós temos uma série de normas, e essas normas acabam, muitas vezes, se confundindo, levando muito para subjetividade. E essa subjetividade nada mais é do que uma referência técnica. Eu sou engenheiro de formação e, como engenheiro, eu preciso ter a liberdade de utilizar aquilo que é considerado como adequado na aplicação do meu trabalho. E, muitas vezes, você aplica e tem uma falta de segurança jurídica. Então, dentre os pontos que nós podemos destacar como analista e como representante do órgão, é essa possibilidade das modalidades de licenciamento. E isso vai trazer uma garantia para a gente, principalmente numa região onde você tem uma vertente industrial. Então, você teria a capacidade de trazer para o processo de regularização ambiental empresas que já estão operando e que a nossa legislação, muitas vezes, ela não traz claramente os requisitos exigidos mínimos. Então, a padronização vai facilitar muito. Hoje, o nosso maior marco a nível de trabalho de sistema foi a integração com a Junta Comercial do Estado. Hoje, o IPAAN, no seu sistema, integrou. Então, toda a informação que está na JUSEA é a informação de base do nosso sistema. Nós já ganhamos etapas dessa forma. O nosso próximo passo, que a própria lei traz, é a integração com sistemas federais. Então, Sinaflor precisa estar integrado. Sharon, aí fazendo uma partezinha, Frank, é porque eu esqueci, olha aqui, isso aqui que nós vamos mandar chegar ao conhecimento lá, Sharon, vou mandar lá para o IPAAN. Perfeito. Aquilo que eu falei está tudo aqui dentro. Foi um trabalho feito pela Confederação Nacional da Indústria, com as nossas colocações. Presidente, eu acho que tem um negócio super importante nessa fala aí, que é você criar um mecanismo de trazer para a legalidade quem se instalou e está em operação fora das determinações da Lei de Licenciamento Ambiental. Isso é algo que a gente está tentando fazer na Lei da Regularização Fundiária, numa lógica de que é melhor eu exigir que quem invadiu a reserva legal recomponha a reserva legal e o traga para a legalidade, do que eu simplesmente tomar a terra dele e deixar a floresta deitada. A mesma coisa serve para uma empresa já instalada. É melhor eu trazê-la para a legalidade do que eu manter o passivo ambiental, fechar a empresa, acabar com os empregos ali gerados, e o Estado brasileiro não tem capacidade de fazer essa recomposição. Então, acho que isso é um tema fundamental para ser tratado no novo marco. Parabéns aí pela fala. Alinhadíssimo, deputado. Estamos alinhadíssimos. Isso foi palco da reunião de ontem também, quando se fala um pouquinho naquelas invasões. Perfeito, deputado Marcelo. Eu acho que é justamente trazer essa possibilidade de regularizar
o nosso empreendedor é visando o monitoramento, porque você tem que criar mecanismos de monitoramento. Então, hoje, nossa plataforma de licenciamento visa monitorar. E aí você diminui os recursos humanos, porque muitas vezes você atribui a responsabilidade para a empresa. Você não pode, uma das coisas que eu tenho questionado bastante, inclusive hoje era uma discussão, é que o analista ambiental ele é responsável por uma fotografia do momento da empresa, mas a responsabilidade da empresa é da empresa. Então, eu não posso querer repassar para o analista ambiental a responsabilidade técnica da manutenção da operação do empreendimento. Essa é uma responsabilidade da empresa, isso vai depender da forma como ela trabalha. Então, isso tem que ser, também tem que ser atrelado ao mecanismo de adesão. Então, eu também sou favorável, eu acho que a discussão ela é positiva, eu acho que nós precisamos discutir formas diferentes, a nível de quem está sentado aqui do lado, tendo que customizar um sistema com os marcos legais, eu posso dizer para vocês que é muito difícil. É muito complicado chegar com o desenvolvedor de sistemas e dizer, olha, eu tenho aqui tantas leis que precisam ser agregadas dentro de uma plataforma. E aí você acaba criando um sistema muito complexo. E o que a gente precisa é desburocratizar. Então, quando se fala do marco em que o Amazonas hoje é integrado a nível ambiental com a junta comercial, talvez seja um nosso maior ganho hoje a nível de licenciamento. Então, acompanhando essa tendência, o nosso diretor-presidente colocou toda a nossa equipe de desenvolvimento, analistas técnicos, a pensar fora da caixinha. E o pensar fora da caixinha por exemplo, utilizar o marco que está sendo aplicado, né, a subemenda que foi apresentada da proposta de lei, e a gente discutir abertamente, sem ideologia, sem facção, mas ser claros naquilo que é possível a área ambiental agregar. Acho que o maior valor que para a nossa equipe técnica tem é a segurança jurídica que isso vai trazer aos nossos trabalhos. Hoje nós somos realmente, a gente costuma dizer que a representação do parquê já não é mais a nível de CNPJ, é a nível de CPF. E, assim, da mesma forma que nós estamos com boa parte de alguns animais entrando em extinção, alguns analistas também estão entrando em extinção, porque boa parte da nossa categoria está migrando para outras áreas, porque o medo de atuar é muito grande. Então, assim, por favor, tenhamos uma lei em que não haja a extinção desse protagonista no processo. O analista ambiental ele é protagonista, ele não está aqui para criar impedimentos, ele precisa aplicar o que a lei, na posição de administrador, que nós somos, administradores públicos, nós temos que simplesmente, é muito fácil, aplicar o que a lei nos traz. Só que quando a lei ela traz muitas distorções, interpretações, isso a gente cai num senso de abertura de discussões que não são positivas. A indústria da construção civil ela é altamente competitiva e dentro das atividades que licenciamos, é uma categoria que traz muitas vantagens, porque aprendeu muito a trabalhar a parte de resíduos, por exemplo. Então, nós temos sistemas que são muito fechados a nível de controle. Então, nós temos que pensar em categorias industriais que são positivas. E também concordo que acho que da lei, uma das coisas mais importantes é você, de repente, categorizar as empresas. Quanto é que de ganho ambiental ela é capaz de trazer? Quanto é que isso pode ser positivo? Empresas que têm uma aplicação das suas políticas dentro da área ambiental precisa também ter uma contrapartida para esse trabalho. Ela precisa também ser valorizada. Então, acho que a lei ela tem que ser trazida para esse debate. E o nosso diretor-presidente, o doutor Juliano, ele tem sido bastante, por ter vindo da indústria, por conhecer a indústria e trabalhar na parte de consultorias empresariais, ele tem reforçado para a nossa equipe técnica a importância de trazer esses novos marcos. Então, de antemão, queria agradecer a participação representando o nosso diretor-presidente, me colocando à disposição de todos para possíveis dúvidas. Com prazer que nós estamos, nesse momento, implementando uma segunda fase de um sistema a nível piloto, e nosso maior sonho é que nosso polo industrial possa, e com as principais indústrias, a área de construção civil e a área de indústria do polo industrial possam assumir o uso desse sistema de maneira rápida, porque são os nossos maiores usuários do sistema, e dizer que a fala de todos é a fala que vai trazer segurança mesmo para a nossa área de trabalho, que é do meio ambiente. Nós não estamos aqui para causar nenhum tipo de problema, pelo contrário, a gente tem que ouvir
todos os envolvidos nessa questão e traçar juntos metas que possam ser passíveis de serem cumpridas. E eu acho que a lei é um marco. Então, são 16 anos realmente que a gente tem falado, são 16 anos que precisa estar integrado. A gente que trabalha com vários estados, só para deixar assim, para finalizar a minha fala, nós que trabalhamos com alguns estados através da ABEMA, através do próprio IBAMA que nos integra, nós sentimos assim a dificuldade como um país do tamanho do Brasil tem tantas leis, tantas distorções de enquadramento de licenciamento. E isso realmente leva as empresas a questionarem por que que vocês têm regras tão distintas entre os estados, por que não seria mais fácil padronizar? A burocracia tem suas vantagens. Ela é muito mais fácil. Se você for uma burocracia rápida e célere, você não precisa, muitas vezes, criar impedimentos. Quando se fala de burocracia na administração, não estamos falando de lentidão, estamos falando de descrever aquilo claramente que tem que ser feito e seguir aquele procedimento. Então, para a gente que tem esse contato com outros estados, nós temos percebido a necessidade de que haja uma integração e que a nossa legislação ela reflita as características regionais, mas que ela tenha uma linha de condução que leve à padronização. Porque enquanto tivermos com esse número tão grande de marcos legais que nos levam a diferentes óticas e infractais de análises, isso só leva ao atraso do licenciamento. Então, nos colocamos aqui, sou favorável à discussão da legislação, faço parte do grupo de discussão aqui interno com a Secretaria de Meio Ambiente também, que está fazendo o estudo da letra da lei, e contem com o nosso apoio para aquilo que for a nível de estratégia e que possamos juntos criar aí um sistema de crescimento industrial voltado com a sustentabilidade ambiental, que é o marco do nosso país. Tá certo? Muito obrigado a todos e fico por aqui para contribuir. Muito obrigado, Sharon. Você tocou em alguns assuntos sensíveis aí, né? E parabenizo você e o Juliano lá por essa questão da informatização do órgão, né? Tornar o órgão digital é muito importante para dar celeridade nisso, né? E o nosso tempo aqui é um pouco curto, mas eu acho que esse link também que o organismo está fazendo com outras entidades é muito importante, porque você tem uma duplicação de cadastro toda hora, então a tendência disso é melhorar. Agora sim, né? Essa questão do Sinaflor, que eu acho que é o fórum aqui, ele linka o municipal com o estadual. Isso tem sido um problema, mas para ser tratado posteriormente, né? E é claro que você fala com clareza essa questão da simplificação das leis, né, das tratativas, isso vai dar uma celeridade em licença, né? Hoje a gente tem uma demora muito grande no licenciamento, e a questão do prazo de validade dessa licença é uma coisa que a gente está buscando nessa lei também, que eu acho que vai ajudar muito o órgão a não ter que estar toda hora renovando licença, né? Então, muito obrigado. Eu volto a palavra para o meu amigo Nilson Sartre, que é a nossa comissão, e aguardo suas considerações, doutor Nilson. Obrigado, Frank. Eu acredito, Sharon, pegando até a parte da tecnologia, você tem hoje a pandemia nos levou talvez a gente antecipar aí, talvez 5 anos, né? Em algumas coisas, como o próprio home office, que eu acredito será misto, a questão dos cartórios, muitos deles já estão, né, nessa parte digital, e principalmente aí, eu acho que o Marco também colocou, as audiências públicas, que você pode fazer todas elas mista ou virtual, isso vai fazer com que mais gente participe dessas audiências. Porque muitas vezes você tem audiências marcadas no meio da manhã, no meio da tarde, ninguém pode se deslocar, custo de se deslocar. Você pegar uma comunidade mais carente é mais complicado, então eu acho que isso você vai melhorar muito a participação, né, das comunidades nesses licenciamentos que necessitam a RIMA, etc, etc. Com relação ao que o deputado falou sobre os financiamentos, os empreendedores, hoje você não adianta o agronegócio não querer ir na linha de preservação, colocação, né, rastreamento, se lá na ponta quem compra e quem não financia não vai abrir espaço para ele. É a mesma coisa que nós aqui, como empreendedores da construção civil, a gente está sentindo um alinhamento muito forte dos bancos,
dos fundos só nessa linha de você empreendimentos mais sustentáveis, redução de água, energia, resíduos, né? Redução de emissões. Então, essa é uma linha sem caminho. Recentemente, essa semana, você saiu no Valor, o novo premier do Japão, já colocando essa parte de descarbonização até o ano de 2050, a China 2060, se não me engano, a Europa está no 2030. Então, quer dizer, nós estamos indo nesse caminho que você não pode ter uma bolha, né? Então, eu acredito que você tem nesse mercado, um mercado extremamente... Hoje, nos Estados Unidos, a energia renovável já emprega mais do que toda a indústria de petróleo. Então, quer dizer, eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade, tá certo? Eu posso passar também um pouco... tem uma questão aqui no bate-papo de Antônio Maria dos Santos Azevedo, não é isso? Isso. Nosso amigo Tonico, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu só vou pedir para que a gente seja conciso, Breve, para que outras pessoas possam também entrar. E aí, Marcos, né, Marcos? Ao final, você faz essa geral, se for, né? Então, Antônio, obrigado. Eu queria... O nosso Antônio Azevedo aí é o nosso sucessor do nosso decano, quero ser o comendador José Azevedo, dono do Grupo TVLA, que nos deixou, e o Tonico, como intimamente nós o chamamos, assumiu o conglomerado de lojas que pertence à família. Pronto. Obrigado, doutor Antônio. Eu queria fazer uma breve apresentação. Obrigado pela sua participação. Ele foi presidente do CODESE, viu? Ele foi o primeiro presidente do CODESE aqui em Manaus. Maravilha, então. Fundador do CODESE aqui, junto com o Frank. Então, é o futuro da minha cidade. Isso. Exatamente. E cumprimentar o nosso deputado, meu amigo, Marcelo Ramos. Brilhante a sua apresentação, bem lúcida. Nós temos muita sorte de tê-lo como deputado federal representando o nosso Estado. Queria também... Obrigado, Tonico. Obrigado. Eu queria parabenizar a CEBIC aí, na pessoa do Nilson. A apresentação do doutor Marcos foi muito elucidativa também. Gostei bastante. Doutor Antônio Silva, obrigado pelas suas considerações. E meu amigo Frank do Sinduscom aí, eu acho que essa é uma oportunidade única de debater essa lei, mas eu sempre digo assim, se nós cumpríssemos esses 50 mil regulamentos que o doutor Marcos Sais falou, nós teríamos um respeito ambiental maior do que a Finlândia, maior do que a Islândia, maior do que a Suécia ou a Dinamarca, que são os países que mais respeitam o meio ambiente. Nosso problema não é legislação, eu tenho certeza que essa legislação é de primeiro mundo, o problema é o cumprimento, né? São muitos regulamentos, muitos empreendedores não conseguem, o poder público também não sabe, muitas vezes, dizer, tem áreas opacas, que ele fica até com medo. Então, há um acovardamento na liberação dos projetos, porque, claro, ele vai responder no nome dele, como foi bem colocado aí pelo doutor Marcos. E nós estamos num momento, né, de pós-pandemia, nós vamos passar essa pandemia, nós precisamos de investimentos, né? É fundamental que seja aprovada essa lei para poder atrair os investimentos. Existe uma lei em economia, meu amigo Marcelo Ramos, que diz o seguinte: quando o governo começa a aumentar imposto, né, a arrecadação aumenta até um certo ponto, depois ela começa a decrescer em função da sonegação, porque é tão alta a taxa que vale a pena sonegar. Eu acho que essa lei se aplica também no universo, no ecossistema ambiental. É tanta regulamentação que o nosso problema não são com as empresas sérias, o problema é com a ilegalidade que se instalou nesse país. Então, nós temos muitos problemas ambientais, de incêndio, disso, daquilo, de mineração clandestina, que só degrada o meio ambiente. Ou seja, essa lei ela vai proteger o meio ambiente. Esses grupos ideológicos que ficam há 16 anos, isso é um absurdo. Se falar isso na comunidade internacional,
É uma vergonha para o Brasil, isso é uma vergonha, 16 anos e não ter uma liderança que possa aprovar isso. E eu acho o seguinte, nós temos que nos inspirar nos países que fizeram diferente. Por exemplo, a Estônia é um país digitalizado. Eu quero cumprimentar aí o Sharon, né, por essa iniciativa. Eu acho que a tecnologia é um grande aliado dos projetos ambientais. Nós temos que aliar a tecnologia para facilitar a vida do empreendedor, o ambiente de negócios. Imagina aqui na Amazônia, está tudo travado. Nós temos um projeto aqui, deputado, o senhor conhece aí, por exemplo, de mineração do potássio, que está travado, quer dizer, eles respeitam, eles têm uma legislação similar à Finlândia. O compliance deles é similar, mas, infelizmente, posições ideológicas, algumas posições, né, ambientalistas que não querem que a coisa aconteça. E o Brasil precisa de investimentos. É uma coisa séria, nós temos que encarar isso como segurança nacional. Senão, eu não sei o que vai ser o ano que vem. E a construção civil é um grande gerador de emprego e renda. Eu não sou da construção civil, eu sou do varejo, eu sou da indústria, mas eu reconheço, eu dependo também do emprego gerado na construção civil. Era isso, meu amigo Nilson, Frank, meu amigo Marcelo Ramos. Obrigado. Obrigado, Tonico. Obrigado, Antônio. Frank, vamos passar para Marcos fazer algumas considerações até... Deixa eu ver aqui se tem alguém... O deputado Marcelo Ramos, como ele tinha avisado, ele já precisou sair, e mais uma vez agradecemos, né, a participação dele. E vou passar a palavra aqui, para... não o Pauderley, mas o Pauderley. Pauderley quer falar alguma coisa, Pauderley? Pauderlei. Ex-presidente do Sinduscom. Pauderlei, meu abraço aí, quanto tempo não lhe vejo. Mas não é? Obrigado pela sua participação. Valeu, Nilson. Obrigado. Obrigado, Pode Frank. Satisfação aí estar participando dessa mesa. Eu prestei atenção aqui em todas essas explanações e eu acho que a gente só tem realmente a lamentar até que ponto a gente chegando aqui já em 2021 e tratando de assuntos que já eu tratava lá atrás, na época que eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente da CEBIC, e os temas são recorrentes, ou seja, não são recorrentes, não só recorrentes, como pioraram, né? Com relação a essas questões novas de APPs e tudo mais. Então, eu acho que esse trabalho que a Federação apresentou através do Antônio é muito bom. Eu já tive conhecimento, já pude dar uma repassada, muito atual, e ele vem ao encontro também de resolver algumas questões nossas. E também parabenizar a atuação aí do Marcelo, do deputado Marcelo Ramos, realmente ele é um baluarte, não só no nosso setor, né? O Marcelo tem se revelado aí um deputado bastante atuante em todas as áreas, em todos os projetos de lei que dão para ele relatar. E, enfim, esperar e me colocar à disposição também, no que for possível, para contribuir para que a gente possa avançar nessa área, né? Eu quero ressaltar também o trabalho do presidente do IPAM, Juliano, que não tem medido esforço para resolver os graves entraves que o nosso setor da construção civil tem passado aí, especificamente nessa área do licenciamento ambiental. Para você ter ideia, eu acho que tem, pelo menos, da nossa parte, deve ter de 3 a 4 projetos aí em tramitação, mas acho que do setor como um todo deve ter mais de 50. E isso faz com que as coisas não andem e atrasem os lançamentos, e, com isso, também o nosso setor deixa de contratar e deixa de avançar no momento em que os estoques estão acabando e o setor está precisando lançar e gerar emprego, né? Então, de qualquer maneira, eu quero
agradecer e me colocar à disposição no que for possível, contribuir para que a gente consiga destravar, né, esse processo ambiental que realmente é uma salada. Isso é que é verdade. Eu queria, deixa eu só complementar. Eu lembrei de um trabalho que eu fiz na época, quando eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente. Nós compilamos, não só eu, a nossa equipe compilou toda a legislação ambiental voltada para o setor da construção civil, tá? Para o mercado imobiliário, construção civil, obras pesadas e tudo mais. Então, esse trabalho foi feito na época que eu era do Sinduscon também, Frank, e eu levei isso para a CEBIC, e a gente fez naquela época as coisas estavam muito analógicas, então, infelizmente, não deu para a gente ficar fazendo acompanhamento. Isso é uma loucura, mas, de qualquer maneira, dava para a gente fazer um acompanhamento de atualização dessa legislação. E aí existia cada procedimento, cada setor que você ia licenciar, você tinha as leis que estavam impactando ali. Era muito legal. Se eu puder resgatar isso aí, eu vou apresentar, Nilson. E aí a gente tenta digitalizar isso aí para fazer um negócio parecido. O que tu acha? Acho bom. Eu espero que a gente avance, tá certo? E tenha a lei. Nós fizemos também, logo quando nós assumimos a presidência, nós fizemos um manual de licenciamento ambiental, tá certo? Justamente para facilitar, porque o empresário também tem que dar uma atenção toda especial a isso. Muitas vezes você tem um empresário que só faz delegar para um consultor e não entra fundo e termina fazendo estudos muito fracos, entendeu? Então, ele precisa saber que quando a gente compra um terreno, você está comprando o passado dele também nessa parte ambiental, né? Então, quer dizer, você tem que tomar muito cuidado com o que você compra e o que é que você tem que fazer para colocar. Mas, olha, toda ajuda é bem-vinda. Nosso trabalho que nós estamos fazendo aí, todo esse ciclo de debate, é para fomentar e colocar que esse assunto ele é importantíssimo, é tão importante como as reformas que estão aí, tributária, administrativa, porque esse destrava investimentos, entendeu? Não adianta você deixar essa trava, como nós estamos tendo, e com essa questão ideológica, dizendo que é uma lei ruim, que é uma lei para você flexibilizar, que é uma lei para você estar indo de encontro, porque você, como bom empresário, igual como o presidente da Federação acabou de falar também, quer dizer, você dá isso, muitas vezes, para o empresário que não é sério, tá certo? O empresário que quer efetivamente, que não é empresário, né? É aquele cara aproveitador que quer colocar lá. É o Agostinho mesmo no ciclo de debate Sudeste, que é o deputado presidente da Comissão de Meio Ambiente, uma grande parte do que você tem hoje, que é de queimadas e tal, você não tem licenciamento ambiental nenhum, né? Na realidade, o cara vai lá, desmata, tira, coloca, bota fogo e não tem nenhum licenciamento ambiental. Então, quer dizer, a gente tem que desmistificar tudo isso e colocar que, como aconteceu recentemente com essa parte da resolução CONAMA, que tirou e mudou a resolução CONAMA. As resoluções já estavam caducas, né? E aí você coloca que você vai tirar a resolução e vai acabar com a Mata Atlântica. A lei continua, o Código Florestal continua, quer dizer, essa desinformação, rapaz, que é impressionante que a gente precisa estar combatendo. Então, esse ciclo ele faz o seguinte: primeiro, mobilizar nosso pessoal, mostrar que é importante falar com os nossos deputados, e os deputados falarem com o Rodrigo Maia, com pautas importantes que têm que ser votadas. Não tem por que você empurrar mais para frente, como o Marcos Salles disse, é o seguinte: nós já estamos aí com 90% a 95% dessa lei redonda. Vamos lá, o que não tiver redondo vai ficar para o segundo momento. Você não vai ter nada 100% para nada. Você não consegue nenhuma lei passar 100% do que agrada de todo mundo. Então, você vai e coloca, mas isso já é um avanço muito grande. Então, é importante colocar a importância da lei,
para que seja votada, se a gente não for votar ainda esse ano, que seria o ideal, que seja no que o pessoal está falando aí em janeiro, mas que ela esteja dentro do grupo do que é importante para ser votado. É isso que nós precisamos, essa mobilização de nosso pessoal, mobilizar nossos deputados e dizer, olha, nós não admitimos que isso seja empurrado mais para frente, já empurrou demais, 14, 16 anos, só que quando eu estou, se você já é presidente, já falava isso, eu já estou há alguns anos já, né, aos 3 anos, ainda por 4, 5, né, de presidente também, que essa é a pauta, né, corrente, né, Marcos? Todas as vezes, todas as reuniões, estamos perto, estamos longe. E agora discutimos, eu acredito, há um alinhamento muito forte já, a CEBIC com CNI, com várias, Marcos pode até avançar nisso, na parte do setor elétrico. Nós conseguimos ter um consenso no nosso setor, com o agronegócio. Agora é votar, é colocar para frente. Então, nós vamos precisar de sua ajuda, sim, Paulo, como todas as ajudas de todos os empresários. Marcos, quer dar se tiver alguém para falar, eu vou colocar Marcos para fazer as considerações aí finais. Perfeito, presidente. Eu acho só muito rapidamente sobre alguns pontos que foram falados. O deputado Marcelo falou da ocupação de APPs. Uma APP deixa de ser APP quando ela perde a sua função ambiental. Está na definição das APPs no Código Florestal. Então, quando um curso da água é canalizado ou é encamisado, uma dessas questões, as suas margens deixam de ter aquela função ambiental, isso pode e deve ser ocupado de forma ordenada. Então, acho que essa é uma questão que a gente, de fato, precisa avançar bastante. Estou falando aqui de canalização, de retificação legal, não ilegal, né? Tem um outro ponto, e falando na região norte, a gente sabe da relevância, que é o tema 1010 do STJ, que é aquele que você debate se o que vale nas áreas urbanas é o Código Florestal, para afastamento de cursos da água, ou é a lei de parcelamento do solo. A gente sabe a largura dos rios da região norte, que em vários locais aí, de Manaus mesmo, você tem que recuar 500 metros de uma área já absolutamente consolidada. A gente tem atuado nesse processo também, a CEBIC é único escure nesse processo. Entendemos que, por óbvio, você deve ter um regramento para a área urbana e outro para a área rural. Isso estava previsto no Código Florestal, foi vetado pelo então presidente da República à época, mas esse assunto é importante. E aí eu queria dizer, isso é direito material. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental não permite ocupação a mais ou a menos. Ela diz como ser feito. Eu ainda queria pedir, Sharon, se você me autorizar a usar a expressão que você falou, extinção do analista ambiental, achei genial. Se a gente não cuidar de fato, e é uma espécie endêmica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente em dar proteção, é aquilo que eu disse, fortalecer os órgãos ambientais e os analistas. Parabéns aí pelo trabalho, meu caro. E conte sempre aí também aquilo, o que a gente diz é de verdade. A gente precisa de órgãos ambientais muito fortalecidos. Duas questões ainda antes de terminar. Eu geralmente digo isso na palestra, hoje eu não disse, eu sonho ainda um dia que o mercado vai se autorregular nas questões ambientais. Hoje, quando a gente licencia obras de infraestrutura, a gente não segue apenas o que está na legislação, a gente segue também aquilo que, por exemplo, os bancos signatários dos princípios do Equador exigem, porque senão você não ganha financiamento. Então, você não cada vez mais entende que não defende o meio ambiente porque é a legislação humana, defende o que é a única forma de desenvolvimento. Então, eu não tenho dúvida que a vinda da lei é um passo a mais para esse momento em que o próprio mercado vai se autorregular. Então, eu termino isso muito com a fala de Paulo e Nilson, a gente já sempre falou sobre isso. A aprovação ou não da lei é uma guerra de narrativa. Quando você chama para um debate sério quem é contra, a pessoa não consegue justificar porque ela é contra. Todos criticam a sistemática atual do licenciamento ambiental. E se está trabalhando para modificar, para melhorar, para atualizar e modernizar. Então, eu só consigo entender que é quem gosta do limbo, quem gosta do furacão de normas e quem gosta de ter um protagonismo, que eu repito, aí não é técnico, é jurídico. Então, essa guerra de narrativa a gente deve ganhar. E esse foi um dos grandes motivos para fazer esses eventos todos. Poder colocar tecnicamente, de forma coerente, desapegado de ideologia, que quando você analisa normas, leis, você pode ter, todos têm a ideologia,
Mas o servidor público, por exemplo, né, Sharon, quando você vai analisar, a sua ideologia deve ficar de lado. E é isso que a gente tem feito, esse debate sério, para poder realmente demonstrar e sensibilizar os nossos parlamentares que não é hora de votar, já passou da hora de votar. 16 anos já foi um bom tempo para a gente chegar nesse consenso, e como diz o Nilson, é o consenso possível. Se não fecharmos o 100%, e não vamos fechar, que a gente não perca a guerra de narrativas, não perca a oportunidade e consiga aprovar, para, como eu disse, no ano que vem, meu presidente Frank, a gente debata os efeitos da lei. Eu dou parabéns a todos aí por, no meio de uma tarde, de uma quarta-feira, se preocupar com esse assunto, se preocupar com o país, com o meio ambiente, com as futuras gerações e com o desenvolvimento sustentável. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado a presença de todos. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso anfitrião, Frank, para dar as palavras finais. Olha só, é unanimidade pela fala de todos, a questão da necessidade de aprovação dessa lei, né? Então, a gente vai trabalhar forte nisso. Eu acho que vai ter que ter essa clareza de licenciamento, segurança jurídica. Eu acho que, da fala de todos aqui, isso é uma coisa que está intrínseco, né? Então, eu acho que esse debate aqui foi muito produtivo, né? Os nossos especialistas, o consultor jurídico Marcos Sá, que eu agradeço aí a exposição, o Nilson, agradeço aí ao nosso presidente da CEBIC, o Zé Carlos, por promover esse ciclo de debates através da nossa presidência da Comissão do Meio Ambiente, Nilson, ter feito um trabalho árduo aí. Agradeço ao Sharon pela sua participação aí, Sharon, obrigado aí, ao nosso presidente Juliano, ao Paulo Avelino, ao nosso deputado Marcelo Ramos, e eu não sabia, Paulo, que você tinha sido também presidente da comissão na época lá, né? Foi o primeiro, Frank. Foi o primeiro presidente. É verdade, eu também não sabia, não, viu? Parabéns. Viu? Agradeço a participação do nosso líder dos líderes, Antônio Silva, nosso presidente, que você viu que ele já foi buscar lá atrás, muito além de 2004 e tal. Também, muito obrigado ao nosso amigo Tonico, Antônio Maria Azevedo e a todos os participantes. Eu acredito que tenha sido uma tarde muito produtiva e uma tarde que a gente saiu daqui bem assim, animado, que isso vai ser aprovado mesmo. Muito obrigado a todos aí. Obrigado. Um abraço. Boa tarde. Obrigado, gente. Muito obrigado.